Deus abençoe as minhas queridas, amadas irmãs, as mulheres da nossa igreja, nossas queridas e realmente mulheres de valor, que seu valor muito excede ao de finas joias. E aos nossos irmãos, bom dia. Estou imitando Nicodemos, né? Muito bem, irmãos, nós chegamos à 18ª parte da nossa exposição aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, abra comigo sua Bíblia. Estamos aí no capítulo 5, né? Hoje entraremos na parte mais prática, né? Pode-se dizer, mais explicada a nível prático de Paulo, do capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Hoje nós vamos olhar para esse texto sobre o tema o andar digno da mulher crente, da mulher cristã. O andar digno da mulher cristã. Então, vamos lá, Efésios 5, 22 a 24, façamos a leitura. Eu vou começar, começa comigo desde o versículo 21, queridos. Na verdade, as Bíblias mais recentes, as traduções mais recentes, as versões mais recentes, elas começam dividindo o versículo 21 já dentro do esquema da explicação de Paulo sobre a vida prática no lar cristão. O versículo 21, ele dá o tom sobre a vida cristã. Então ele começa lá, versículo 21, vamos lá, até o 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Oremos mais uma vez. Ó Deus de toda graça, Deus de rica e infinita misericórdia, nós confiamos, Senhor, no mover do nosso Supremo Mestre, Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas, que nos guia em todas as coisas e que nos fala aos corações profundamente, Pai, mesmo aqueles que ainda estão fechados, o Espírito Santo é poderoso para adentrar lá e fazer morada. E é o que eu te peço nessa manhã, por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, que a Tua palavra, através do Espírito Santo, encontre morada em nossos corações, que ela seja viva e eficaz para transformar as nossas vidas, que ela santifique a Tua igreja, que ela purifique a Tua igreja, a Tua noiva, e que alimente as Tuas ovelhas. É o que eu te peço, Senhor, e que, especialmente pela minha vida, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, o andar digno da mulher crente. O que nós já vimos nesses últimos capítulos da carta aos Efésios? Nós percebemos que Paulo, ele já deixou uma base bastante sólida e essencial para o andar do eleito, para o andar do crente. Nós vimos já várias reuniões, várias exposições sobre o andar digno do crente, do cristão. E ele coloca aqui nesse último trecho que nós estudamos, de 15 a 21, que nós vimos na última exposição, o versículo-chave é o 18. Estando cheios do Espírito, cheios do Espírito e de sabedoria, que nós, como cristãos, nós podemos viver de maneira prudente, ele diz aqui, que nós conseguimos analisar os nossos dias, contar os nossos dias, ou remir o tempo, como ele diz aqui. Isso tudo é sabedoria, né? Sabedoria essa que nos dá graça para isso, e nós então sermos sábios o suficiente, pelo poder da palavra, aplicada pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós então vamos saber transformar as nossas vidas, ou tomar decisões em nossas vidas, que sejam boas para a nossa vida cristã.
deixando coisas que já não fazem mais parte da vida cristã, deixando coisas que atrapalham a vida cristã e nos desembaraçando de tudo isso, como diz Hebreus 11, né? E Hebreus 12, né? E a gente então possa viver uma vida cristã de maneira sábia. Esse Espírito Santo, no versículo 18 que Paulo menciona, que nós devemos estar cheios dele, ele nos transforma também a ponto de não sermos mais nécios. Nécios, ao contrário de sábios ou de prudentes aqui, significa que nós, pelo Espírito Santo, temos sabedoria para conhecer, compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é sabedoria nas Escrituras, é conhecer e saber compreender a vontade de Deus. É isso que é digamos assim, junto com o temor do Senhor, é o princípio do saber cristão, né? E por último, Paulo também ensinou para todos nós que todo aquele que está cheio do Espírito Santo, ele fala em salmos, ele fala a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus, ele canta a palavra de Deus, ele tem gratidão em seu coração pelos feitos de Deus em sua vida, ele é uma pessoa grata e, por último lugar, ele também tem poder, essa pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele tem poder para dominar a si mesmo. Ele tem autodomínio, ou domínio próprio, né? A ponto de poder se sujeitar aos outros membros da igreja, de onde ele faz parte, isso tudo motivado por amor e respeito a Cristo, o seu Senhor. Ele não serve a igreja simplesmente olhando para os seus amados irmãos. É verdade que isso é uma certa motivação, mas a motivação maior não é essa. Ele faz por causa do seu temor a Cristo. Ele faz por amor a Cristo, como ele encerra o versículo 21. E assim ele se sujeita e serve os irmãos de uma igreja. Hoje então nós vamos iniciar, como eu disse, a parte mais prática dessa carta, não é? Aqui Paulo vai dar mais detalhes e a estrutura dos ensinos de Paulo nos remetem, se você for estudar até o início do capítulo 6, quando ele termina falando sobre servos e patrões, você vai perceber a estrutura aqui está nos levando a novamente nós pensarmos nos mandatos criacionais. Primeiro ele menciona que nós como crentes precisamos estar cheios do Espírito. Isso fala de um relacionamento íntimo com Cristo, um relacionamento íntimo com Deus. Qual é o primeiro mandato criacional? Mandato espiritual, primeiramente com Deus. E agora na sequência ele vai falar sobre um mandato social. Como eu me comporto dentro do lar, em família, como casal em primeiro lugar, como marido, né, e esposa, depois como pais e filhos se comportam, e depois ele fala do mandato cultural, como isso interfere ou é projetado para fora da minha casa, no meu relacionamento, dentro do trabalho, na sociedade onde eu estou inserido. Então ali fala do mandato social e cultural também. Perceberam? O Espírito Santo, ele não há novidade na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele determinou, tudo aquilo que Ele deixou como regra, desde o início da criação, é o que Ele está fazendo agora em nossas vidas. Ele está voltando a nos levar a um relacionamento íntimo com Ele em primeiro lugar, e consequentemente um relacionamento na horizontal também com o meu semelhante, e dentro da sociedade. Então vamos lá, nós vamos ver aqui que Paulo já deu essa estrutura toda do nosso relacionamento com Deus através da igreja, e através da igreja que nós crescemos espiritualmente. A igreja está inserida também dentro do mandato espiritual, porque na verdade na igreja ou pela igreja, onde a multiforme sabedoria de Deus é revelada, é onde eu me relaciono, aprendo a me relacionar com Deus, é através da igreja, do corpo de Cristo. Então ele já falou sobre isso. Agora, nós estando ligados ao corpo de Cristo e cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus, agora o crente vai reestruturar todos os relacionamentos de sua vida, o relacionamento familiar, relacionamento cultural, né? Ou seja, dentro do trabalho, nos relacionamentos que ele tem na sociedade em geral,
na escola, na faculdade, ele vai reestruturar tudo isso, reconstruindo um mundo teo-referente. Lembram-se também dessa palavra, quando nós estamos estudando antropologia bíblica, voltamos ali para o ponto dos mandatos criacionais, e tudo aponta para um mundo teo-referente. O que é isso, teo-referente? Tendo Deus como referência. Deus é a referência. E agora é o que Paulo vai começar a falar aqui para as nossas irmãs. Primeira coisa que Paulo fala para elas. Paulo é um cavalheiro, né? Vamos falar a verdade. Paulo, como um cavalheiro que é, ele começa pelas amadas irmãs. Olha, parece até, a gente poderia falar, mas que coincidência, né? Semana da Mulher, dia da Mulher, e hoje nós vamos falar sobre as mulheres cristãs, né? Versículos 22 a 24, fala sobre... O Espírito Santo é maravilhoso, né? Isso aqui nada estava programado, eu não quis fazer isso, mas caiu no meu colo para fazer isso aqui. E que dificuldade falar para as nossas irmãs. Que Deus nos dê graça, né, de poder falar isso e trazer realmente mostrar de um prisma que possa trazer valor às nossas irmãs, né? Bem, versículo 22, Paulo coloca claramente aqui em forma de ordenança, ele dá uma ordem. Veja, as nossas irmãs são as primeiras a receberem essa ordem do apóstolo Paulo. Ele está falando de maneira imperativa, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, versículo 22. Então ele está mostrando aqui, Paulo, o apóstolo, está dizendo que ele está querendo colocar aqui que a esposa deve se sujeitar ao seu marido, né? E a primeira motivação ou a causa de levá-la a obedecer esse mandamento aqui, essa ordem de Paulo, do Espírito Santo em Paulo, para se submeter ao marido, é por causa do Senhor. Vida teo-referente, olhando para o seu Redentor, o seu Senhor, Jesus Cristo. Tira toda aquela coisa, mas eu não posso me submeter a um homem difícil, a um homem complicado, um homem desobediente, um homem até muitas vezes extremamente cruel e essas coisas todas, mas aqui não é por causa do seu marido, aqui não está falando sobre você e nem ele, é sobre Deus. A sua vida fala sobre Deus, sobre aquilo que você é em Cristo, por isso que é no Senhor que você faz isso. Então, essa estrutura aqui do ensino de Paulo, ele tem por base, novamente, voltando lá no versículo 21, é o que dá o tom aqui ao restante dos ensinamentos desses relacionamentos familiares e sociais, é o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por causa do temor de Cristo que a esposa cristã se submete ao seu marido. É por causa do seu Senhor. É por ser uma ordem de Deus que ela faz isso por amor e por temor ao seu Deus. Não vinculada ou presa em questões horizontais, por assim dizer, né? Por questões aqui que estão presas à questão do seu próprio marido, aos conceitos que ela tem sobre mulher, as coisas que ela aprende na sociedade, no mundo, sobre feminismo. Não está presa a isso. Está preso aos conceitos bíblicos sobre o que é ser uma mulher, segundo o coração de Deus. E é o que ela conhece do seu Deus, o tanto que ela tem de Deus em sua vida, o tanto com que ela se relaciona. Lembram-se daquela pirâmide, né? Marido, esposa e lá no topo Deus, não é? Então, quanto mais ela por um lado e o marido pelo outro, se relacionam com Deus, têm intimidade com Deus, crescem espiritualmente no conhecimento de Cristo. Quanto mais eles crescem, mais próximos um do outro eles se tornam. A pirâmide vai se aproximando do topo, quanto mais Deus é conhecido entre os cônjuges, mais próximo um do outro vai ficando, mais pertinho, e consequentemente eles vão podendo servir. Porque o que o nosso Senhor veio fazer aqui embaixo? Onde nós aprendemos isso quinta-feira? Marcos 10, 45.
O Senhor disse que Ele veio para servir e não para ser servido. E Ele veio a dar a sua vida em resgate de muitos. A obra do Senhor foi servir a sua humanidade e, acima de tudo, a servir o seu Pai, a obedecer o seu Pai. Esta era a vontade do Pai, que Ele morresse em resgate de muitos. Então Ele veio para servir. E assim nós, não só as esposas, mas os maridos também, estão olhando para o seu Cristo, o seu Redentor, e da mesma forma, eles imitando Cristo, eles vão servir um ao outro. Servir aqui não é servir como se fosse um escravo, né, em áreas específicas da vida, sexualmente, né, financeiramente, emocionalmente, né, na proteção que eu preciso ter, ou ela precisa ter. Não é só isso, não é só isso, faz parte isso, mas não começa por aí. A ênfase maior é levar um ao outro, tanto o marido como a esposa, a crescerem espiritualmente, a desenvolverem a sua santificação, a desenvolverem a sua vida cristã, um auxiliando o outro. E começando então hoje, falamos hoje para as mulheres. Calvino, olhando para esse versículo 21, de Efésios capítulo 5, Calvino comenta o seguinte, ele diz que o espírito humano, ou seja, a nossa natureza humana, o espírito humano, é o oposto à submissão recíproca. Nós não gostamos de nos submeter. É verdade ou não? Não precisa responder. A gente sabe que é. O ser humano natural, o homem natural, a mulher naturalmente falando, ela não tem vontade de estar por baixo, no sentido de estar se submetendo. E nem a gente gosta de oferecer para receber. A gente gosta de receber, mas pouco gosta de oferecer, ou não gosta de oferecer. Então Calvino fala isso, o espírito humano é oposto à submissão recíproca, e só Cristo pode domesticar, a palavra é forte, de Calvino, né? Domesticar, como se houvesse um animal aqui dentro, né, da minha vida, da sua vida, mulher, que é um animal indomável, mas que Cristo pode domar ele, pode domesticar essa natureza, né? E Cristo pode domesticar nosso ímpeto e subjugar nosso orgulho, para que não nos envergonhemos de servir a nosso próximo. Cristo vai mostrar em sua palavra, mais uma vez repetindo, que Ele, sendo o seu Senhor, o Rei do Universo, o dono de tudo que existe, Senhor eterno de todas as coisas, veio para servir. E então, servir é uma honra, porque nós imitamos o nosso Redentor. Porque eu consigo enxergar em Cristo aquele que veio para servir antes de qualquer coisa. Quando eu consigo enxergar isso, quando você, mulher, consegue enxergar isso, já a submissão já não é mais um peso, ou até mesmo uma coisa ruim para você, que te inferioriza. A gente vai ver daqui a pouco que não tem nada a ver com inferioridade, mas essa submissão, ela mostra um caráter de Cristo sendo formado em você, ela mostra a expressão de Cristo através de você, e começando no começo, né? Por quê? Porque abaixo do nosso relacionamento espiritual, que é o mais importante relacionamento da humanidade, é relacionar-se com Deus, abaixo dele, o maior relacionamento que nós temos entre nós como homens, como pessoas, é o relacionamento conjugal. É o único que é dito nas Escrituras, que quando um homem se junta com a sua esposa, eles tornam-se uma só carne. Uma unidade quase que perfeita, não vamos dizer perfeita, mas imitando a trindade, a unidade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, queridos também, nós podemos olhar aqui e dizer que a maneira com que Deus trabalha na vida de uma mulher, sempre, é para mostrar para ela a honra que ela tem, desde que ela se submeta aos princípios
de Deus, princípios criacionais, princípios que Deus colocou para ela como mulher. Ela passa a ser preciosa aos olhos do Senhor. E o primeiro grupo, então, que o crente é chamado, eu já falei, não é? O crente é chamado a servir, é a família, que é a célula máter da igreja, como nós já vimos, da célula máter da sociedade, perdão. A família é a célula máter da sociedade, como nós já vimos lá atrás também, no estudo sobre antropologia bíblica, e nós vimos também que dentro dessa célula máter, o núcleo dela é o matrimônio, é o casal. Não é? O casal, a palavra casal é morar dentro de uma mesma casa, né? Ser comum dentro de uma mesma casa, debaixo do mesmo teto. Começa pelo casal, marido e esposa. Esse é o primeiro, é o relacionamento, na sequência, após o relacionamento com Deus, na vertical, que é o mais importante para a nossa vida, está a consequência, vai atingir primeiramente o nosso casamento, nosso relacionamento conjugal. Então ele começa a falar para as esposas dessa forma. E o relacionamento humano, mais próximo da perfeição, é esse mesmo. Mais próximo da perfeição divina é o matrimônio. Onde nós podemos encontrar mais intimidade entre marido e esposa do que qualquer outro relacionamento. Jamais pai vai ter com filha, mãe vai ter com filho, irmãos entre si, com tios, com avós, com amigos. Não existe nenhum outro tipo de relacionamento humano mais próximo, mais íntimo do que o matrimônio, do que o conjugal. Então ele chama aqui as esposas a estarem praticando a submissão para a glória de Deus dentro do casamento, para que o casamento dela, a parte que cabe a ela é a submissão, então ela submetendo ao seu marido, ela vai fazer com que Deus seja glorificado no seu casamento. Ela vai fazer com que a sua luz brilhe como mulher dentro de casa, tomando a sua posição de submissa ao seu marido, para a glória de Deus. Ela não está fazendo isso para mostrar para a vovô, para a mãe dela, para a tia, para o padrinho de casamento, ou para qualquer outra pessoa. Ela está fazendo isso em gratidão e para a glória do seu Redentor. Ela olha para cima, antes de olhar para os lados. Ela tem o seu referencial maior, olhando para Cristo. Por isso a gente vê, de forma tão maravilhosa, muitas irmãs, que eu admiro bastante, que conseguiram suportar casamentos difíceis anos e anos, e ficaram firmes. Eu não estou dizendo que o divórcio acontece, e no meio cristão também, por extremos onde o risco de vida é uma realidade, e então a gente até é obrigado a aconselhar: irmã, você tem que se separar. Viver dessa forma não glorifica a Deus. Então é melhor assim. Infelizmente é melhor assim. É uma saída, né, misericordiosa que Deus tem para a mulher, para salvar a mulher, para salvar a honra, a dignidade, a santidade e até mesmo a vida dela. Mas então, Paulo passa então a discorrer sobre o motivo, na sequência aqui, dessa submissão. Qual é o motivo? Ele já colocou no versículo 22, no finzinho, né? Como ao Senhor. Agora ele vai explicar mais um pouco sobre isso. Versículo 23. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. E quem estabeleceu isso? Foi a sociedade? O juiz de paz? O padre? Pastor? Não, essa regra não vem de agora. Isso é mandato criacional. Isso é ordem de Deus. O marido é o cabeça da mulher, da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Minha irmã, você, como mulher casada, você, ou aquela que tem intenção de se casar, já começa a aprender essas verdades. Você não vai olhar para o referencial de algum tipo de casal bem-sucedido, entre aspas, mas que não tenha uma vida com Cristo. Porque às vezes
apesar das lutas entre algum casal cristão que está em luta para salvar o casamento, é muito mais digno de servir como modelo para você do que casais que vendem a imagem de perfeição, tendo muito dinheiro, oferecendo várias coisas e nada focado em Deus. Isso não é referência para você. A referência para você são casais que lutam para manter a unidade, como Cristo faz com a igreja e a igreja a Cristo. A referência que a mulher e o marido também têm de casamento é Cristo e a igreja. Este casamento universal é a referência maior. É lógico que debaixo dele Deus levanta casais maduros, sofridos e crescendo na graça de Deus, que podem nos servir de referencial, desde que eles apontem para Cristo e a igreja. Desde que eles apontem para o maior referencial de casamento, que é Cristo e a igreja. A maneira como Cristo trata a igreja e a maneira como a igreja se submete a Cristo. A referência maior é essa. Então, ele está mostrando aqui que cabeça, o termo cabeça aqui, que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, o termo kephalé no grego, significa que o marido recebe a direção de Deus, o marido recebe a direção de Deus quanto aos cuidados com sua esposa e filhos, família, e toma as decisões, e toma a frente, conduzindo sua igreja por caminhos seguros. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, ele pastoreia a sua esposa, como Cristo pastoreia a sua igreja. Cabeça, é o que guia, é o que toma a frente, é o que espiritualmente é o mestre do lar, é aquele que está conduzindo e cuidando da sua esposa, como Cristo cuida da igreja. A gente pega esse texto aqui, não tem jeito, queridos irmãos, de estar falando também para nós. É verdade que na sequência nós vamos ver muito mais, queridas, tem muito mais para falar para os homens do que para vocês mulheres. Vocês perceberam aí o texto, né? Fala muito mais para os homens do que para vocês mulheres. Então, o termo aqui significa que a mulher se submete àquele que dá direção para ela, que é o seu esposo, o seu marido. Ele recebe de Deus, veja, ele não inventa moda, ele recebe de Deus. O marido que tem compromisso com Deus, ele vai guiar a esposa por caminhos corretos segundo Deus, não segundo ele. Não é por causa de ele ter essa posição de autoridade como marido, que ele pode aproveitar da situação e trazer prejuízo para a sua própria esposa a benefício próprio. Ele não tem esse direito. Não é isso que a palavra ensina. Mas a submissão aqui da mulher está colocando ela debaixo de uma liderança que está sendo uma liderança também trabalhada pelo Senhor, focada no Senhor. Então Paulo está mostrando isso. Paulo mostra que o marido, a exemplo de Cristo, ele leva a sua esposa por caminhos seguros. Ele tem, sim, a exemplo de Cristo, autoridade sobre a esposa, mas com o objetivo de conduzi-la e cuidar dela, como Cristo conduz, protege e supre a sua igreja. Abrindo um parênteses aqui, por isso o jugo desigual não funciona na vida cristã. Não tem como funcionar. Como que uma mulher se entrega a uma submissão, porque aí, ela tendo jugo desigual, entrando em jugo desigual. Vocês sabem o que é jugo desigual? É um crente com um descrente, né? Casamento entre crente e descrente. Quando ela se compromete com um homem que não é crente, ela está obrigada a se submeter àquele homem. E muitas vezes, irmãos, acontecem coisas em casamentos desse tipo, onde há jugo desigual, que a gente é obrigado, como líder, como pastor, a dizer para a irmã ou para o irmão que se também meteu em jugo desigual, que nós não podemos fazer nada. Como igreja, nós não podemos fazer nada.
Às vezes a gente é obrigado a dizer assim: o que nós podemos fazer por você, querida, é orar para que você se arrependa do que o pecado que você cometeu, de desobediência. É o que eu posso fazer por você, minha irmã, meu irmão. Eu não tenho como dar direção alguma para você se você está presa. Jugo desigual é isso, é preso a um fardo, a um peso, né? Isso é jugo desigual. E nós não podemos meter ali algumas coisas cristãs, princípios cristãos, num lar dividido, num lar onde não tem uma das partes, a parte essencial, pior quando é mulher, não é? Quando a mulher, a irmã se mete em jugo desigual, porque ela tem que se submeter ao marido. Não que o outro lado também não sofra, sofre também, é desobediência. Mas principalmente sendo esposa, uma irmã que casa-se com alguém que não é crente, o sofrimento pode ser maior, a dificuldade é maior, o seu cabeça não está funcionando, o que é falei dela está voltado para outras coisas, menos para Cristo. Ele não tem referência, ele não tem a referência que vem do alto, as Escrituras não regem sua vida, e ela vai querer o quê? E a gente então é obrigado a falar: se arrependa, irmã. É hora de arrependimento, é hora de voltar para Deus, é hora de dizer: Senhor, eu pequei, eis-me aqui, Senhor, recebe de volta, eu vou acabar com tudo isso, eu não quero mais, eu vou voltar para Deus, Ele é meu marido maior, eu devo mais obediência a Ele do que qualquer outro homem. A mulher tem que fazer isso às vezes, e a igreja não pode suprir algumas necessidades dessa irmã, porque é um jugo desigual. Como que nós vamos atender alguém que está em desobediência e pecado? A igreja não é obrigada a atender esse caso triste de jugo desigual. E fatalmente haverá dificuldades. Deus é fiel. Fatalmente haverá dificuldades no jugo desigual. Muito bem. Isso então deveria conceder um descanso e paz e alegria ao coração de uma esposa que tem um marido que se esforça para imitar a Cristo e deveria levá-la a respeitar, a se submeter a Ele e auxiliá-lo em tudo. Agora, olhando para nossas irmãs que têm seus maridos crentes, não estão falando aqui que seu marido é perfeito, mas ele luta para isso. Eu tenho convicção de que a grande maioria de vocês, homens, estão lutando para isso, para imitar Cristo, para aprender de Cristo, para crescer espiritualmente, para poder amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu acredito que uma boa parte, eu não estou dizendo todos, mas uma boa parte está querendo isso. Então isso é motivo de descanso para o coração da irmã, da esposa. E ela deveria então somar com ele. Porque por outro lado também existem mulheres que são extremamente cruéis, egocêntricas em extremo, a ponto de querer tratar o seu marido como um capacho. Não tem respeito por ele. Não sabem se submeter de maneira sábia, honrada, mansamente. Pisam na cabeça do seu esposo, tratam ele como se fosse um escravo. A gente sabe que existe isso. Essa é a realidade da vida cristã. Como existem mulheres cruéis. Mas Deus está chamando você aqui para a cura. Deus está trazendo você para a cura. Deus está falando assim: você olha para o referencial, que é o meu filho. Há cura para todos nós. Há cura para todos nós. Se você se arrepender, há cura para você. Queridos, essa palavra de submissão, de auxiliar, como Deus estabeleceu lá em Gênesis, capítulo 2, ele estabeleceu que a esposa seria auxiliadora idônea do seu esposo. Por isso é um mandato criacional, desde a criação é assim. Paulo só está falando aquilo que Deus ordenou lá em Gênesis, lá no início. Essa palavra submissão,
concluindo agora aqui, o que a gente pode dizer, o que não é, neste caso aqui, o que não é submissão, no caso de uma esposa cristã, o que não seria, vamos trazer algumas situações aqui, que a gente pode entender que não é submissão. Por exemplo, submissão não é, e nunca foi, nesse caso da mulher cristã, inferioridade. A mulher nunca, jamais, embora muitas pessoas maldosas fora da igreja falam que a vida cristã e a Bíblia é extremamente machista, há um erro aqui, porque eles não conhecem a base de tudo isso, de um Deus que se fez homem, macho, homem, morreu para sua esposa, para dar a vida pela sua esposa. Quem foi a beneficiada aqui? O marido, o homem que veio e morreu nessa terra, Jesus, precisaria dela para alguma coisa? Ele não tem falta de nada, como Deus. Ele não precisaria buscar a sua noiva para completar alguma coisa nele. Como que a Bíblia pode ser machista? Então, queridos, submissão não é inferioridade. Mulher e homem têm o mesmo valor diante de Deus, pois ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A mulher não tem menos e nem mais do que o homem, e nem o homem tem menos ou mais que ela. Todos, ambos, mulher e homem, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, submissão não é inferioridade. Submissão também não é independência masculina. Ou, por exemplo, que a esposa depende do homem e o homem está tranquilo e ele é independente. Não, o homem também depende dela. Desde Gênesis, Deus disse, quando olhou para Adão, e disse assim, ele viu tudo o que tinha feito e era bom, né? Mas ele olhou para Adão sozinho e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, tanto a mulher depende do homem, como o homem depende da mulher, porque ela é sua auxiliadora, ela complementa o homem, ela pode-se dizer, a outra metade dele, e talvez às vezes, em muitos casos, a melhor parte é ela, da vida do homem. Ela completa, é uma interdependência, uma dependência mútua um do outro. Então, a esposa completa o homem, né? Para quê? Para que ele possa, e ela também, cumprir o papel definido por Deus para cada um deles. O marido completa a mulher e a mulher completa o homem, então ele não é independente. A esposa e o marido se complementam e se auxiliam mutuamente. Terceiro lugar, submissão também não é ter que obedecer cegamente ao marido. Você que está em julgo desigual não entra nesse caso. Você desobedeceu porque você quis, a culpa é sua. Não é do marido. Tá? Estou falando aqui para as mulheres cristãs que se casaram com homens cristãos e que no momento eles estão de algum motivo em desobediência. É para maridos, casal cristão. Submissão não é ter que obedecer cegamente ao marido. A referência da vida da esposa é Cristo, o seu Senhor. Então, se o marido marido cristão está em... Deixa eu tomar uma água. Se o marido cristão está em desobediência a Cristo, ela precisa ficar com o maior deles, que é Cristo. Ela não tem a obrigação de se submeter ao marido desobediente à palavra de Deus. Isso aqui não é motivo para divórcio. Ela vai fazer de todo o possível para mostrar o caminho de volta para ele, orando por ele, até mesmo exortando. A mulher pode exortar o marido, deve fazer isso, como auxiliadora idônea, sábia,
né, santa, ela vai falar para o marido: você está errando aqui, meu marido. Você está abandonando Deus, está querendo mais dinheiro do que Deus. Sem dinheiro a gente vive, mas sem Deus não. Se você está querendo mais as coisas desse mundo que as coisas de Deus, eu vou te dizer uma coisa: você está entrando por um caminho extremamente perigoso, e eu não vou com você, nem 1 metro nesse caminho, não vou. Você não tem a obrigação de ir, como esposa crente. Então o marido, se estiver fora do princípio, ela precisa ficar com Cristo, que é o seu maior marido, que é o seu maior referencial, que é o seu Salvador, o seu Senhor. Não é motivo também aqui de qualquer mulher agora ficar querendo aí divórcio ou qualquer outra coisa assim, não é isso. Busque primeiramente você com ele tratar esse assunto. Se ele não te ouvir, o que você vai fazer? Chamar os líderes da igreja. Chama os presbíteros lá na sua casa. Ah, mas meu marido não quer que eu chame o presbítero. Ele está acima da palavra de Deus, é? A palavra de Deus te dá total garantia ou possibilidade de você chamar, sim, o seu líder, para você exortar o seu marido. Você pode, deve chamar os presbíteros para exortá-lo. Se não der certo, medidas piores vão ser tomadas, é verdade. Mas é isso, a esposa precisa tomar essa atitude, não é? Aqui no versículo 24, por exemplo, quando Paulo fala em tudo, né, aí dá a impressão de que em tudo é em tudo, né, em tudo de toda forma. Mas você se esqueceu de novo que nós estamos falando de um casal cristão, né? Em tudo dentro no Senhor, em tudo dentro da esfera cristã. Alguns maridos que estão muito fora, distantes de Cristo, longe da palavra de Deus, vazios espiritualmente, chegam e pegam esse texto aqui: ó, você tem que obedecer em tudo, então você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e faz ela de escrava. Não é isso que está querendo dizer aqui. O contexto aqui está dentro da esfera cristã. Aqui seria em tudo, desde que o marido esteja em Cristo e obedecendo a Cristo. Em tudo o que o marido é semelhante e imitação de Cristo. Essa é a referência. Em tudo, enquanto seu marido for semelhante a Cristo. O marido, a exemplo de Cristo, tem autoridade sobre a esposa como seu salvador, como seu pastor, como seu protetor, como seu provedor, como Cristo cuida de sua igreja. Somente dentro dessa questão de obediência à palavra de Deus é que o marido tem autoridade sobre a esposa. Fora disso, ele não tem autoridade suficiente. Ok, o que a mulher faz então, nesse caso de ter um marido crente, cristão, mas desviado? 1 Pedro 3, de 1 a 6. Leva para casa isso e estude em casa, você, irmã que está nesse caso. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Você vai ver lá o passo a passo que Pedro dá para a mulher cristã auxiliar o seu marido que está em desobediência. O que ela deve fazer? Está lá. Primeiro passo, segundo passo, bem explicadinho, tá? Bem explicadinho. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Ok, irmãos, vamos então finalizar. Qual é a fonte do verdadeiro poder dessa mulher? De onde vem esse poder? Como a mulher consegue esse poder? Existe um pastor, teólogo cristão, chamado Donald English. Alguns de vocês vão lembrar disso aqui. Ele disse assim: todo serviço cristão tem em sua origem o Senhor crucificado e ressurreto, o qual morreu a fim de nos libertar para tal serviço. Vamos lá, meninos, vamos lá. De onde eu tirei isso aqui? Humildade é verdadeira grandeza. Nós estudamos aqui quinta-feira agora, não é?
A fonte do poder que capacita realmente a mulher a ser submissa vem de Cristo ressurreto, vem do Cristo ressurreto, da sua intimidade, do seu relacionamento que você tem com o seu Cristo ressurreto. Você não consegue se submeter sem se relacionar com Deus, com Cristo em primeiro lugar. Você não consegue obedecer qualquer princípio, não só a submissão, mas qualquer princípio cristão, se você e eu não estivermos cheios do Espírito e da palavra. No versículo 18, então, lá, voltando um pouquinho, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ali a gente encontra essa base, a mulher está cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus, que lhe confere, lhe concede empoderamento total, e sabe onde começa a ação desse poder que vem do alto e você não tem, que vem do Espírito e você não tem naturalmente? Ele começa a agir dentro de você. É quando você consegue se dominar. Quando você entende que você é a primeira que precisa ser dominada, senão você não vai se submeter nem a marido nem a ninguém. O primeiro poder que o Espírito Santo concede aos homens e às mulheres é o domínio próprio. É dominar. Eu sei que vocês são leoas, protetoras dos seus filhos, protetoras dos seus maridos, protetoras das suas casas. Mas esse instinto de leoa está dominado porque lá dentro de você foi enxertado o espírito do cordeiro. E você tem o cordeiro dentro de você, que é manso, e que vai calado ao matadouro sem uma palavra sequer. Esse espírito do cordeiro dominou a leoa que tem dentro de você. Precisa dominar a leoa que está aí dentro de você. O cordeiro precisa ser mais forte do que a leoa. O Espírito Santo precisa crescer e você diminuir. O primeiro domínio que você precisa ter é sobre si mesma. E agora, parafraseando aqui alguns trechos das Escrituras, é quase que um poema que eu vou fechar aqui, mas eu queria que você, mulher, prestasse muita atenção nessas passagens. Eu sei que você vai encontrar as passagens que eu vou falar para você. Você é mulher bíblica, você é uma mulher honrada, que estuda as Escrituras, você vai saber o que eu estou falando aqui. Essa mulher está livre dos conceitos mundanos que se referem ao poder feminino, pois o que lhe interessa, acima de tudo, é agradar o seu Senhor. O conceito principal da mulher cristã não é agradar marido, não é agradar filho, não é agradar pastor, irmão de igreja. A referência maior dela é a paixão que ela tem pelo seu Salvador, Jesus Cristo. Essa mulher está livre das algemas que a prendiam à busca desenfreada de autoimagem, de autossuficiência, de autorrealização e de independência egoísta. Cristo te libertou disso, querido. Isso aqui o mundo diz que a libertação não é prisão. Você estar livre para fazer essas coisas, você está presa no mundo. Cristo veio para te libertar desse conceito, porque esses conceitos nunca vão te satisfazer. Nunca vão preencher o vazio que está dentro de você. Porque o vazio que está dentro de você, minha irmã, é do tamanho de Cristo, e só Ele pode preencher. Trabalho não vai preencher. Sucesso profissional não vai preencher. Família não vai preencher. Bom casamento não vai preencher. São coisas boas, são coisas lícitas. Tudo isso aqui é bom e não há pecado nisso. Mas se isso for o seu supremo alvo, você é a mais infeliz de todas as mulheres. Se o seu alvo não for Cristo, e encher-se de Cristo, se satisfazer em Cristo, você será a mais vazia
mais oca, mais infeliz de todas as mulheres. Essa mulher recebeu dos céus, veja, não é dela, não é próprio dela, mas ela recebeu por conta da sua conversão a Cristo, da sua entrega a Cristo, da sua consagração a Cristo. Essa mulher recebeu dos céus esse poder para ser simplesmente mulher, no mais puro significado da palavra. Um homem cristão que teme ao Senhor, que está maduro, ele aprecia esse tipo de mulher, que ela é mulher segundo Deus. Essa mulher que vive simplesmente como mulher, ela recebeu poder para ser esposa, ela recebeu poder para ser mãe, ela recebeu poder para ser dona de casa, ela recebeu poder para ser edificadora do lar, ela recebeu poder para ser instrutora das mais novas a fazer as mesmas coisas que ela aprendeu a Cristo, que ela aprendeu de Cristo. Como é lindo a gente ver as mais velhas ensinando as mais novas a serem o quê, meus irmãos? Repitam. Amarem seus maridos, seus filhos, serem boas donas de casa, honestas, sensatas, bondosas. O que mais? Tito 2, depois você lê lá em casa. Ela recebeu poder para isso, ela recebeu poder para ser modelo de sabedoria, de prudência e de pureza e de bondade. Não há nada de errado receber sucesso no mundo, tá bom? Não tem nada de errado, desde que você não faça coisa suja, né? Coisa ilícita para crescer financeiramente, profissionalmente, não tem problema nenhum. Deus pode dar sucesso e dinheiro para você, e isso é bom. Mas isso é vazio. Isso é bolha de sabão, isso é vaidade, isso acaba, isso passa. Mas você foi chamada para ser esposa, mãe, dona de casa, edificadora do lar, modelo de sabedoria, de prudência, de bondade. É isso que você foi chamada por Deus para ser isso. Ah, mas e as mulheres que não querem se casar? É exceção. A regra é bom que o homem não é bom que o homem esteja só. O casamento é a regra. O celibato é exceção. Jesus disse que nem todos receberam dom ou capazes de serem eunucos, ou serem optarem pelo solteirismo ou celibato. Mas é para quem lhes é dado esse poder, essa capacidade. Isso não é regra. Viver sem se casar não é regra. A regra é case-se e depois tenha filhos. Isto é regra. O que define essa mulher empoderada não vem de quem está ao seu lado ou perto dela, os homens que estão ao seu redor, mas vem daquele que morreu na cruz por ela e a chama de filha virtuosa. A palavra de Cristo lá atrás, em Provérbios 31, diz que você é uma mulher virtuosa. Por quê? Porque você expressa as qualidades dele, as virtudes dele, do seu Cristo. Por isso você é virtuosa. Não fique presa no que as pessoas falam então. Isso não te define. O que te define é o que Cristo fala a teu respeito. Esse homem da cruz valoriza essa mulher mais do que finas joias, e ele verteu seu sangue para dignificá-la e fazê-la brilhar sua luz. Você brilha a sua luz dentro de casa. Você brilha a sua luz diante dos seus filhos. Você brilha a sua luz diante do seu marido. Você brilha a sua luz diante dos seus netos. Você brilha a sua luz diante dos seus vizinhos, diante das irmãs da igreja,
diante das pessoas, diante do mundo. Você brilha a sua luz. Por quê? Porque você é uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. Você brilha a luz do Espírito Santo. Essa mulher tem poder para fazer com que o coração do seu marido confie nela, porque ela sabe, e não só sabe, mas ela faz o bem a ele todos os dias. Precisa de muito poder para fazer bem ao seu marido todos os dias, não é mesmo? Aquele marido que muitas vezes é chato, aquele marido que muitas vezes tem dificuldade de te dizer: nossa amor, como está bom esse almoço hoje. Querida, como você está linda hoje, você está tão diferente. Nem todos os homens têm esses tipos de comportamento todo dia, toda hora. Você já pensou então a mulher ter poder para fazer o bem para esse homem todos os dias, cada dia até o último dia? É só pelo poder do Espírito Santo, irmã. Você não tem esse poder. Ela tem poder sobre o seu ganho, sobre o seu dinheiro, e glorifica a Deus usando os seus recursos para a glória de Deus e para o bem de sua casa. Ela não olha só para ela olha para o bem da sua casa, dos seus filhos e também dos seus irmãos. Ela reparte, ela tem e sabe dar. Ela é generosa. A Bíblia diz que ela faz até roupas, e quando sobra as roupas ela vai distribuindo. Uma das mulheres mais lindas que eu vejo na Bíblia foi Dorcas, né? Ela fazia roupas para as velhinhas, lembram-se lá em Atos? Ela fazia roupa para as velhinhas, e ela morreu. E quando ela morreu, as velhinhas foram a Pedro e disseram assim: Pedro, ela morreu, ela dava roupas para nós somos velhas pobres, ninguém é por nós, só Dorcas era por nós. Faz com que ela ressuscite. Pedro ora ao Senhor e ressuscita Dorcas, porque ela tinha um coração voltado para os outros, não para ela. Queridos, a primeira vez que aparece essa ressurreição nesse sentido, de que alguém chega a Pedro, um dos apóstolos, e reclama: não era hora dela ir embora, Pedro, porque ela está servindo ao Senhor. Deus ouviu, e no plano de Deus, era fazer isso mesmo, trazer Dorcas de volta. Que lindo isso! Deus se lembrou dela. Você vai ser lembrada como? Uma mulher que reparte ou uma mulher egoísta? Você vai ser lembrada no futuro pelos seus filhos, netos, pelos irmãos da igreja, pela sociedade, como uma mulher como Dorcas? Ou como Safira, lá de Ananias? Qual você escolhe? Qual você vai escolher? Como você usa o seu dinheiro? Ela não tem medo dos dias frios, dos dias de escassez, nem se preocupa com o dia de amanhã, pois ela sabe de onde vem a sua força. Sua beleza não vem da graça e nem da formosura externas, de seus cabelos, adereços ou roupas finas, mas a sua beleza vem do seu interior, que teme e ama ao seu Senhor. O seu coração é trajado de um espírito manso e tranquilo, e por isso ela é louvada. Essa mulher é valorizada, essa mulher é louvada. Seu marido diz assim: esta é virtuosa. Muitas existem, mas ela é a maior, ela é a mais virtuosa. Essa será louvada, a que teme ao Senhor. Por fim, e encerrando de vez, somente uma mulher que escolhe a boa parte, você sabe de quem eu estou falando? De outra mulher aqui, não é? Aquela que escolhe a boa parte, que está sempre aos pés do seu Senhor e Mestre, sempre atenta ao seu falar, faminta pela palavra de Deus, pode se sentir empoderada e descansar seu futuro nas mãos do amado de sua alma, do seu Redentor, Jesus Cristo. Essa é a mulher empoderada, aquela que não treme do futuro, porque ela sabe que o futuro não está nas mãos de um presidente da República.
O futuro não está nas mãos do seu marido, o futuro não está nas mãos nem dela. O futuro está nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor eterno. E essa mulher tem um poder inestimável, inigualável. Essa mulher é poderosa, hein? Essa é poderosa. Vamos orar? Senhor, nós pedimos, Senhor, por todas as nossas amadas irmãs aqui presentes. Senhor, não somente aquelas que já são casadas, mas aquelas que estão se encaminhando para o matrimônio, e também aquelas que desejam futuramente se casar. Senhor, que elas possam aprender a olhar para Cristo. Que elas possam aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque nós sabemos que todo cônjuge que ama a Cristo acima de todas as coisas, acima de toda e qualquer pessoa, vai saber amar de maneira correta o seu cônjuge, vai saber amar corretamente o seu marido. Capacite as minhas irmãs aqui, porque nós precisamos dela. Nós sabemos que quando as irmãs estão se corrompendo, é o último laço de poder que uma igreja tem. Então não deixe que minhas irmãs se corrompam pelas impressões e pelos convites do mundo. Não deixem que elas estejam apaixonadas pelas coisas deste presente tempo. Não deixe que elas estejam presas aos grilhões do sucesso mundano, Senhor. Mas que elas se prendam a Cristo e reconheçam que o seu sucesso já chegou. Quando elas se entregarem a Ti, elas serão mulheres virtuosas, mais preciosas do que finas joias. É isso que eu desejo para todas as minhas amadas irmãs. Pai, que o Senhor continue conduzindo a Tua igreja nesse sentido. O Senhor continue falando a nós pela Tua palavra. E que essa palavra não se esfrie em nossos corações, mas que elas nos levem a atitudes de conversão. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.